O ataque da Raposa de 9 Caudas é um dos principais eventos de Naruto, e já no primeiro capítulo do mangá vemos esse incidente sendo apresentado. Posteriormente descobrimos que o Obito Uchiha é quem estava por trás desse ataque, mas a pergunta que fica mesmo é, por que ele atacou a Vila da Folha? Para entendermos o real motivo, eu vou fazer uma análise bem profunda do personagem para relembrar um pouquinho da sua trajetória, porque a verdadeira resposta está em alguns acontecimentos do passado que motivaram essa investida. Se você não me conhece, eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo e bora lá! O Obito Uchiha tem uma das histórias mais complexas de toda a obra de Naruto, e essa complexidade já começava a ser construída de forma sutil ainda em Naruto clássico, quando vemos o Kakashi prestando uma homenagem em seu túmulo logo após a morte do terceiro Hokage. Naquele momento ainda não sabíamos quem ele era, mas essa pequena cena já mostrava o peso de um passado que só seria revelado um pouco mais tarde. E essa revelação inclusive acontece no Kakashi Gaiden, quando finalmente conhecemos quem ele é. Naquela época o pequeno Uchiha fazia parte de uma equipe com o Kakashi e a Rin, sob a supervisão do futuro quarto Hokage Minato. Durante a guerra, a equipe precisava cumprir uma missão de destruir a Ponte Kanabi, que estava sendo usada pelo inimigo como ponto estratégico para avançar na linha de frente. Em determinado momento, o Minato precisou se ausentar para lidar com outra emergência no campo de batalha, deixando os 3 jovens ninjas sozinhos, e o Kakashi passaria a ser o líder da equipe. Guarde bem essa informação, porque logo mais eu volto a falar disso. Depois disso, de forma inesperada, a Rin foi sequestrada e imediatamente o Obito quis ir atrás dela, mas o Kakashi disse que não, pois eles precisavam continuar a missão. O Uchiha não aceitou essa decisão e diz que entende que a missão é importante e que os que quebram as regras dela são como lixo, mas os que abandonam seus companheiros são piores do que lixo. Daí o Obito foi sozinho resgatar a Rin e quase foi atacado por um inimigo quando o Kakashi chega para interceptar, mas infelizmente acaba perdendo um de seus olhos. E é nesse momento que vemos o jovem Uchiha despertar o Sharingan. Mais adiante, eles conseguem resgatar a companheira de equipe, até que um dos ninjas da pedra provoca um desmoronamento, onde o Obito é esmagado. Quando os dois finalmente estavam começando a se dar bem, acontece esse incidente. Para selar essa amizade, o Uchiha presenteia o Kakashi com seu Sharingan e acaba soterrado pelos escombros. Mais tarde, o capítulo 602 mostra que o Obito foi encontrado gravemente ferido pelo Madara, que fez os seus cuidados médicos. Mas foi exatamente aí que começou a manipulação do velho Uchiha. Ao acordar, ele teve que permanecer no esconderijo subterrâneo, pois não estava totalmente recuperado. O desejo dele era sair dali o quanto antes, voltar ao campo de batalha e ajudar seus companheiros. O Obito acreditava que por ter despertado o Sharingan, já tinha poder suficiente para proteger seus amigos. Só que o Madara deu um verdadeiro choque de realidade, dizendo que naquele estado deplorável, ele não teria a menor condição de lutar. E mais, ele ainda afirma que nada no mundo acontece do jeito que a gente planeja. Segundo ele, até mesmo o desejo pela paz era o combustível que gerava as guerras. O Madara ainda faz um paralelo, dizendo que o Obito só acabou soterrado e ferido para que outros continuassem vivos, e diz que a vida real era um verdadeiro inferno. Ele também diz que, quando chegasse a hora, o Obito deveria fazer certas coisas para ele. Guarde bem essa informação também. Mas naquele primeiro momento, o Obito não deu muita atenção às palavras dele e focou apenas em se recuperar. Até que um tempo depois, praticamente recuperado, ele precisou ir atrás dos seus companheiros que estavam em perigo. O problema é que talvez tivesse sido melhor ele nem ter ido, porque o que ele viu naquele dia foi a cena mais traumática de sua vida. A Rin, que havia sido transformada pela névoa em Jinchuriki do Sanbi, se joga na frente do Chidori e do Kakashi para impedir que a usassem contra Konoha. E isso foi um balde de água fria, pois ele acreditava que enfim estava pronto para voltar e lutar ao lado de seus amigos, mas foi surpreendido de forma brutal. Não à toa, foi nesse instante que seu ódio e dor atingiram o limite e o Mangekyo Sharingan é despertado. O Obito derrota sozinho um exército de ninjas da névoa e em seguida ele volta até o Madara. Ao perceber que a tragédia tinha moldado o garoto, o velho Uchiha revelou mais detalhes do seu plano Olho na Lua, que era um projeto em que seria possível lançar um Genjutsu sobre toda a humanidade, aprisionando todos em uma ilusão eterna, criando um mundo sem dor e sem guerras, mas também sem liberdade, né? A partir dali o destino do Obito estava selado e assim chegamos a uma das noites mais marcantes de toda a história
história da Aldeia da Folha, na data em que a Kushina, a Jinchuriki do Nove Caudas, estava em trabalho de parto. O Obito arquitetou um ataque devastador para capturá-la, extrair a Kyuubi e controlá-la com o Sharingan, invocando a raposa no coração da vila. O resultado foi uma destruição colossal e um massacre devastador. E agora podemos começar os questionamentos. A morte da Rin foi um ponto de virada definitivo. Se nem mesmo a pessoa que o Obito mais amava pôde ser salva, então para ele não havia esperança em absolutamente nada. Até aquele momento ele ainda sonhava em retornar à vida normal, lutar ao lado de seus companheiros e queria viver tudo aquilo que ele considerava um futuro possível. Mas presenciar a cena traumatizante da Rin morrendo, e justamente pelas mãos do Kakashi, fez o mundo inteiro perder o sentido. Só que o Obito não deixou isso barato. Dentro dele nasceu uma necessidade de responsabilizar aqueles que de alguma forma haviam contribuído com a tragédia, e entre esses culpados, o nome do Kakashi certamente estava na lista. Afinal de contas, foi ele que atravessou a Rin com um golpe e foi ele quem a matou. De certa forma, ele não cumpriu a promessa de protegê-la, por isso essa morte não foi apenas um trauma, bem como foi o estopim que o transformou por completo. Além disso, um detalhe curioso é que assim que o Obito pisa os pés na vila, ele vai diretamente ao cemitério e encontra o Kakashi diante do túmulo dela. Ele olha aquilo e menciona o nome dela em voz baixa, e isso revela que as feridas ainda estavam abertas e que a dor jamais havia se cicatrizado. Mas para ele, quem estava ali também era um dos responsáveis por tudo aquilo. Tanto que assim que o Kakashi se afasta, o Uchiha arranca as flores deixadas por ele no túmulo em um gesto simples, mas carregado de significado. Esse gesto reafirma o rancor que ele nutria e mostra que por mais que o Obito tivesse abraçado a causa do Madara, ele ainda queria vingança. E não só isso, outra pessoa que ele queria se vingar era o Minato. Não é coincidência que durante o ataque, logo após invocar Kyuubi, o Obito vá diretamente ao encontro do seu antigo mestre. No momento em que ele avista o quarto Hokage, algumas memórias do passado vêm à tona e o olhar do Obito deixava transparecer um ressentimento acumulado durante anos. Para ele aquele não seria um simples confronto, mas também um acerto de contas com um homem que na sua visão distorcida havia falhado com a sua equipe, já que o Minato deixou os três ninjas sozinhos no momento em que eles foram confrontados pelos ninjas da pedra e que logo em seguida culminou no sequestro da Rin, onde no processo do resgate ele acabou sendo esmagado por aquela pedra. O rancor contra o Minato era imenso e isso dava ainda mais força à sua decisão de atacar Konoha. Logo, a minha interpretação é que esse ódio foi a real motivação do ataque e é como se o Obito tivesse planejado uma vingança direta contra o Kakashi, o seu antigo mestre e consequentemente contra a vila. E também é inegável que a forma com que tudo isso foi conduzido gerou repercussões pesadíssimas para a Folha. Além da morte do quarto Hokage, o ataque resultou em uma destruição generalizada da vila, centenas de vítimas, caos na liderança e instabilidade política. Esse cenário ainda causou desconfiança contra o clã Uchiha, que acabou sendo visto como uma ameaça interna. Afinal, a Kyuubi já era historicamente associada a eles e quando ela foi solta na aldeia, a culpa recaiu sobre o clã. E lembra que eu comentei que ele faria certas coisas pro Madara? Pois é, embora não tenha sido mostrado em detalhes, é bem possível que entre essas coisas estivesse justamente atacar Konoha, claro, além de todo o roteiro que ele tinha que seguir para executar o plano Olho da Lua. Eu sei que esse era o objetivo principal antes que você fale nos comentários, então essa é só uma teoria minha. Veja só, desde os tempos do Hashirama, o maior anseio do velho Uchiha era destruir a vila por ele ter se sentido traído tanto pelo clã quanto pelo primeiro Hokage. Coincidentemente, ele tinha capturado a raposa para lutar com Hashirama e destruir tudo o que eles construíram juntos. Mas é só mera coincidência, né? Ele tentou uma vez, porém foi impedido e acabou deixando essa missão nas mãos do Obito. Ele foi aquele que executou aquilo que o Madara tanto desejava, ainda que ele não tenha de fato destruído ela por completo. Mas tudo bem, porque o efeito colateral desse ataque acabou sendo um ponto crucial que fez os Uchihas passarem a ser vigiados e vistos como um problema. Ou seja, o ataque do Obito não só feriu a vila fisicamente, mas também plantou a semente de crise política que mais tarde levaria ao massacre do clã inteiro. Não ironicamente, ele participou desse genocídio ao lado do Itachi com a condição de poupar o Sasuke. Em outras palavras, ele deu causa ao motivo que gerou a desconfiança aos Uchihas e ainda foi corresponsável pelo extermínio. A gente sabe que o Madara ficou indignado com seus companheiros de clã que não deram ouvidos a ele. Imagina você sendo líder de um clã e todo mundo te dá as costas. Portanto, ele realmente incorporou a persona do Madara ao ponto de executar a vingança pretendida por ele. De forma resumida, era do interesse tanto do Madara quanto do próprio Obito gerar o caos na Aldeia da Folha
Jiraiya, ambos com a intenção de se vingar. O Obito pelo menos conseguiu dar causa à morte do Minato e se vingou dele. Anos mais tarde, como resultado do ataque da Kyuubi, pelo fato da culpa cair no colo dos Uchihas e eles quererem se rebelar contra a vila, olha que legal, o Obito pôde contribuir com o massacre, dando fim em todo o clã, e ele conseguiu a vingança que o Madara queria. Claro, não foi da forma planejada, mas até que deu certo, olha só. Bom, basicamente é isso. Eu peguei alguns pontos da obra que foram ditos e uni com outras coisas que foram mostradas para chegar a essa conclusão. Lembrando que tudo isso reflete a opinião do meu CPF e fique à vontade para discordar e comentar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, por que você não se inscreve no canal? Eu também tenho feito vários vídeos de Naruto e de repente você pode gostar. E se você já é um inscrito e quiser contribuir com esse canal, considere ser um membro com direito a benefícios exclusivos. É isso, gente, um grande abraço e até mais.